Olá! Você já contou, conta ou parou para pensar em como seria contar histórias para crianças pequenas usando as mãos e os dedos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Aliás, quero até lembrar a vocês que nós estamos fazendo as nossas lives sempre às quintas-feiras, 19h30, horário de Brasília. Hoje foi uma exceção, nós estivemos atendendo municípios do interior do estado de Mato Grosso presencialmente com treinamentos e tivemos que marcar para hoje. Mas deixa anotado na sua agenda aí, porque nosso dia de encontro de live para bate-papo sobre contação de histórias para crianças pequenas são sempre às quintas-feiras. Mas que bom que você está chegando, que você está aqui conosco, porque nessa live hoje eu quero entregar para vocês algumas dicas que eu utilizo, conversar com vocês também sobre vantagens do porquê que é interessante nós contarmos histórias para crianças pequenas utilizando as mãos e os dedos. Eu quero mostrar para vocês quais são as vantagens, como que isso funciona e por que isso prende a atenção da criançada pequena. Tá? Eu me chamo Suzy Costa, sou professora, sou psicopedagoga, pedagoga, especialista em primeira infância e em educação infantil. Amo contar histórias para crianças pequenas e trabalho com isso há mais de 20 anos. E é muito bom ter você aqui comigo. Falando sobre a questão, das mãos para contar histórias, vamos fazer assim como a gente tem feito nas outras lives. A gente já começa contando uma história, chamando a nossa história e contando uma história. Vamos lá? Eu vou precisar que vocês me ajudem. Nas lives anteriores, nós chamamos as histórias cantando. Essa história aqui, deixa eu ver se ela vai querer ser chamada cantando mesmo. Pera aí. Vou pegar meu objeto mágico, um chapéu. Deixa eu ver. Ai, ó, essa história eu gosto muito. Eu acho ela muito fofa. Os bebês adoram. As crianças maiorzinhas também. Todo mundo vai gostar. Só que essa história ela quer ser chamada diferente. Ela quer ser chamada através do suspense da caixinha. Vamos lá? Funciona assim, ó. Eu vou, mexer, vou sacudir essa caixinha, vou misturar o que tem aqui dentro pra gente poder chamar a história. Vamos lá? Então, mistura, mistura. Mistura, mistura. Tá bem misturado? Sim ou não? Não? Não. Mais uma vez. Mistura, mistura. Mistura, mistura. Tá bem misturado? Sim ou não? Sim. Sim. Está mesmo. A história aceitou. Ela chegou, ela veio. Então, 1, 2, 3. Vou contar uma história. Agora é a minha vez. A nossa história se chama Julieta a Borboleta. Julieta a Borboleta estava com muito sono. E já era tarde, bem tarde. Mas Julieta, a nossa amiga borboleta, não queria fechar os olhinhos para dormir. Ela continuou batendo as asinhas para cima, bateu as asinhas para baixo, os olhinhos teimando para fechar. Bateu as asinhas para um lado, bateu as asinhas para o outro lado. Dorme, borboleta Julieta. Amanhã, descansada, nós vamos poder brincar mais. Mas nada da Julieta fechar os olhinhos para dormir. E dessa vez ela continuou a bater as suas asinhas em círculo. E voou, voou, voou até que realmente ela não conseguia mais ficar com os olhinhos abertos. Então ela encontrou um galho e pousou. Com os olhinhos quase fechando, ela bateu as asas mais um pouquinho. E fechou os olhinhos e dormiu. Que bom, borboleta Julieta. Amanhã nós vamos ter um dia cheio de brincadeiras. Dorme bem. Bons sonhos. Que lindeza, né? Bom, nós já trabalhamos essa história aqui. Além de usarmos as nossas mãos, já começamos com um dedoche, né? Uma dica diferente. Então, a gente trabalhou já uma história com dedos. Super fácil para fazer.
A gente precisa ter o molde riscado, depois a gente recorta, né, esse molde e vem com um palitinho, com a técnica do palito ou com um lápis, né, e a gente risca um pedacinho de EVA, por exemplo, um pedacinho de papel ou de color set, você escolhe. Depois que a gente contorna, né, nós riscamos, recortamos e montamos então a nossa borboleta. O nosso dedoche de borboleta é interessante porque ele pode ser, olha, para fechar é simples, ele vai ter um risquinho para a gente fazer um corte. Não precisa de cola, de nada, só de uma tesoura e um pedaço de papel, um restinho de EVA. Depois que nós, né, prendemos aqui, ó, sem cola, sem nada, com um corte, ele vira ou dedoche, ou para as nossas amiguinhas, para as nossas meninas, a gente pode também usá-lo como um anel, né? Um anel de borboleta. Olha só que bonitinho que vai ficar. Aí para os meninos a gente geralmente trabalha como se fosse um dedoche, né? Para as meninas, além de ser um dedoche, fica depois para elas brincarem como se fosse um anelzinho também. Gosto demais dessa história, eu acho ela muito bacana. Aí o neurônio espelho da gente, né? Quando a gente está contando para os bebês, a gente também fica... E os bebês, as crianças pequenas, terminam algumas abrindo a boquinha também. E junto com essa história, eu já aproveito para trabalhar uma música brincante. Existe uma musicista aqui no Brasil chamada Brise Rosa, que assim, muito linda, no sentido assim, que faz um trabalho bacana para crianças pequenas com musicalização, e ela tem uma música chamada Borboleta Voa Voa, que também trabalha esse conceito de alto, baixo, além de ter uma harmonia na música, de ter todo um arranjo com instrumentos de alta qualidade. Então a criança já vai ouvindo uma música de qualidade e a gente brinca também com esse conceito, porque assim como na história da Julieta Borboleta, na música da Brise Rosa, ela trabalha essa coisa, né, que a borboleta dela voa, voa para o alto, voa, voa para o baixo. E é muito interessante, né, essa questão dessa brincadeira que a gente vai fazendo. Vai trabalhando esse conceito, organizador do pensamento lógico, ouvindo uma música de qualidade. Aqui a gente vai brincar a questão da hora do sono, desse achegar, né? E o mais importante, as histórias com as mãos, as histórias, né, com dedos, os chamados brincadeiros, inclusive, eles têm esse poder de fortalecer os vínculos entre a criança e a pessoa que está contando. Seja ela o contador, a professora, a pessoa que trabalha num projeto social e principalmente o papai, a mamãe, a vovó, as pessoas da família. Inclusive, gente, nos países da Europa, vários países da Europa, vários países europeus, eles assim, levam muito a sério as histórias contadas com mãos para crianças pequenas. Porque eles veem ali uma grande oportunidade mesmo de fortalecer vínculos. E o que seria esse fortalecimento de vínculos? É a gente mostrar para a nossa criança pequena, isso já desde a barriga, mas em todo o contato, especialmente nos primeiros 6 anos de vida, mostrarmos para ela que nós gostamos daquela criança, que nós acreditamos naquela criança, que nós estamos ali para ajudá-la no ato de explorar, de crescer, de conhecer coisas novas. Então nós chamamos, em palavras bem simples, o vínculo como um laço de afeto invisível que une duas pessoas. Para as crianças pequenas é extremamente importante, porque o que acontece? Quando ela está vinculada a uma pessoa e ela sente segurança, ela sente afeto, a autoestima dela é fortalecida e ela então começa a ter segurança para poder explorar novos conhecimentos. E as pesquisas, gente, olha que interessante, apontam, principalmente na área da psicanálise, na área da constituição do ser, na área da psicologia, apontam que uma criança que tem um vínculo forte com adultos, né, que interagem com ela de qualidade, especialmente aqueles da família, elas vão crescer pessoas com uma autoestima mais forte e que vão ter mais sucesso nos relacionamentos delas, principalmente os relacionamentos pessoais e os relacionamentos profissionais. Olha só a importância da história e também para fortalecer vínculos afetivos, para colaborar para que a nossa criança cresça, né, saudável, lindamente, para que ela possa vir a ser a melhor versão dela. Que eu acredito que é isso que todos nós que temos, que convivemos com uma criança no dia a dia queremos. Então, a primeira vantagem de se contar histórias com as mãos, com os dedos, principalmente com as mãos, é esse fortalecimento de vínculos. Por quê? Porque as histórias com mãos, gente, são histórias curtas, né? Um enredo simples, onde fica bem marcadinho mesmo o início, o meio e o fim da história. Então isso é fácil para você memorizar também. Isso é interessante para o contador, para a própria criança memorizar. E outra coisa, ela proporciona a interação.
E é essa interação que ajuda no fortalecimento de vínculos. A criança vai imitar você com gestos, né? Você algumas vezes toca a criança. Quando eu tô brincando com essa borboletinha, por exemplo, eu brinco, pouso, né, no narizinho da criança, na cabecinha. Se é muito bebezinho, a gente observa se ele já está seguindo, né, com os olhos dele, a borboletinha para esquerda, para direita, para o alto, para baixo. Então tem uma série de informações ali embutidas para quem lida com a questão do desenvolvimento da criança pequena. E para quem está ali para divertir, né, é certeiro a questão da interação. Inclusive nessa perspectiva de mãos, lógico, a gente pode acrescentar umas coisas mais elaboradas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha borboleta Julieta diferente aqui também, olha só, né? Ela está aqui num fantoche de mão, certo? Utilizado com luva. Isso nós pegamos de ideias da internet mesmo. Aqui é uma bolinha de isopor que foi trabalhada com EVA, com um ferro aquecido, né? E restinhos de EVA. E é legal que ela também, ó, ela mexe, né? Ela sobe, ela desce. Então as crianças gostam bastante. Mas nós não precisamos ter algo tão elaborado assim. Como vocês viram, né? Um simples pedacinho de papel, um simples pedacinho de EVA já vai garantir a felicidade da garotada e só com as mãos também, porque eu brinco muito com crianças pequenas com a questão da mão. E é legal porque se eles têm 1 ano e meio para baixo, eles entram na brincadeira mesmo, a história ela fica super dinâmica, né? Eles correm quando você chega para dar o beijinho, ou senão eles vêm para você poder fazer o carinho, para você poder passar pertinho. Quando eles estão com 2 anos, já é a forma da brincadeira mais interativa com você, menos movimento, mais concentrado. Mas vale a pena a gente super experimentar. Então, algumas das razões da questão da mão é um enredo simples, bem marcado, com início, meio e fim, uma fácil memorização. Outra coisa, se você quiser, você não precisa de nada. Ó, você já tem o recurso aqui nas suas mãos, os seus dedinhos para poder contar. Outra vantagem também é, você pode contar em qualquer lugar. Já parou para pensar nisso, né? Então, você de repente está viajando com a tua criança, fazendo uma caminhada, esperando uma consulta. As nossas colegas, né, que são técnicas de desenvolvimento infantil, as professoras da educação infantil das unidades de 0 a 3, elas sabem, às vezes elas precisam receber as crianças na acolhida, na hora do banho, elas têm um momento com essas crianças mais individualizado, às vezes a criança não quer dormir, as outras estão dormindo. E aí é uma oportunidade, então, de você se aproximar mais, individualmente da criança também, e poder fortalecer esse vínculo, dar essa segurança, mostrar o afeto, mostrar que nós estamos ali juntos para que ela possa fazer a caminhada dela se desenvolver. Eu super recomendo. Existe muitas histórias, vários países do mundo, você tem como fazer traduções, a gente encontra em vários sites histórias para a gente trabalhar com as mãos. E músicas também brincantes com as mãos, né? Tem bastante. Espero que vocês façam uma pesquisa legal e encontrem bastante. E a gente também vai deixar depois essa dica aqui da nossa borboleta Julieta. Vamos falar agora aqui um pouquinho também sobre os dedoches, já que a gente utiliza a questão dos dedinhos para poder trabalhar com esse recurso. Os dedoches, na verdade, são fantoches de mão, mas agora eles estão adaptados aos dedinhos, né? Então, eu posso ter, por exemplo, fantoches com restinhos de EVA, como está aqui, né? A minha dona Minhoquinha, por exemplo. Nós colocamos aqui um pedacinho de EVA atrás para que ela pudesse ficar encaixada no dedo e pronto, né? Então, eu tenho aqui um dedoche da Minhoquinha. O dedoche é interessante porque eles são muito divertidos. As crianças, as mãos da gente se movimentam, as crianças também movimentam, elas têm que utilizar o cérebro para fazer essa ligação entre o movimento e o enredo. Isso também é muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante também dos dedoches, você trabalha, ao mesmo tempo que você trabalha a questão da linguagem, do desenvolvimento da linguagem, da organização do pensamento da criança, você também vai trabalhar a imaginação e a criatividade. Veja, como são recursos baratos, são recursos simples, a gente pode pegar uma história que a criança já gosta bastante, um enredo que a gente gosta, e contar utilizando os dedoches. Mas também a gente pode deixar as crianças criarem novos dedoches e criarem novas histórias a partir dos dedoches que a gente trouxe para a primeira história, né? Isso é bem interessante. Materiais dá pra gente fazer dos mais diversos. Por exemplo, esse aqui, ó, esse meu gatinho aqui, pedacinho de feltro. Ah, não, feltro não dá, Suzy. Mas a gente tem muito nas unidades restinhos de TNT. Aqui o meu ratinho feito, pedacinho de TNT. Cui, 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 cui. Né? Então, se não tem o feltro, tem o TNT. Não tem o feltro, não tem o TNT? Tem o EVA, como nós já mostramos,
né? Temos aqui as nossa borboletinha feita com restinhos de EVA. Ah, Suzy, mas não tenho essas habilidades, né? Não tenho essa intimidade com esse tipo de material. Com papel também dá para fazer. Tem vários que a gente pode imprimir pela internet de papel. Aí a gente pode pedir para as crianças pintarem. Nós podemos colar num papel de gramatura mais grossinha um pouquinho. Podemos plastificar e deixar as crianças, ó, usarem bastante. Então, feltro, TNT, papel, restinhos de EVA, tudo dá para fazer. Caixinhas, né, de papelão, de remédio, dá pra gente trabalhar uns dedoches interessantes, alguns tipos de embalagens pequenos, dá pra gente fazer uns bem interessantes. Mas também nós temos uma outra possibilidade, que são os livros que já vêm com os dedoches prontos, né? Então tem vários livros que já vêm com os dedoches. Você conta a história, ou vai lendo, ou vai contando e vai mostrando então os dedochezinhos também. Também é uma outra possibilidade. Lembrando que isso vai ser muito divertido. Claro, seja histórias com as mãos e principalmente as histórias com os dedoches, a gente vai lembrar lá das dicas do Para Cada História Muitas Ideias, né? Que nós estamos construindo aí ao longo dos mais de 20 anos. Lá no passo 2, que fala sobre como contar a história. Lembra, a gente tem discutido em outras lives sobre essa importância dessa preparação para contar histórias. Um dedoche, gente, ele tem um detalhe. Eles são pequenos, então eu tenho que pensar na questão da quantidade das crianças, como que elas vão estar dispostas, se elas vão enxergar. Eu geralmente utilizo esse recurso para grupos menores e que vão estar próximos de mim. Ou às vezes para os bebês que estão sentados já nas cadeirinhas, ou deitadinhos, né, em tatames, ou sentados lá nos bebês conforto, onde eu vou poder passar, mesmo assim próximos. Porque se eles não enxergarem, é aquilo que a gente vem discutindo. Para que eu vou ter um recurso visual se ele não vai servir para fazer a conexão entre a criança e a história? Porque é essa a função do recurso visual. É só ser uma ponte para a conexão, porque o mais importante, a gente continua dizendo, é a história. Então, a história de mão já tem essa vantagem, um pouquinho mais longe a criança enxerga, né? E tem a questão do movimento, o dedoche já tem mais esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado com a questão da quantidade de crianças, como que elas estão disponibilizadas. Lembrar sempre disso. Quais são as possibilidades que eu penso quando eu penso nos dedoches? Eu penso na questão do movimento dos dedos, né? Que isso chama já a atenção. Eu penso que os dedoches, porque as crianças vão poder recontar ou criar histórias, qual uma outra vantagem que ele traz para o desenvolvimento da criança? O desenvolvimento da fala, o desenvolvimento do pensamento, lógico, porque ele vai ter que organizar uma história com início, meio e fim, a questão da criatividade e da imaginação, criar novos personagens, novas histórias, isso aí é interessante. Outra coisa também interessante dos dedoches é que eles podem servir para a gente para nos ajudar a introduzir uma música nova para o cotidiano, para a rotina do nosso trabalho. De repente, vou cantar lá a música da Minhoquinha, eu tenho já o dedoche também, isso vai me ajudar e eu vou trabalhar as primeiras vezes de forma que a música fique gravada junto com as crianças e também fica divertido a questão da interação. Uma outra coisa também interessante é usar o dedoche como contador de histórias, não é? Assim como utiliza-se também com os fantoches. Eu posso utilizar, vou contar aqui uma história sobre o gato e aí eu vou estar contando essa história e ele pode estar contando a história, fazendo parte da história, ou ele pode também estar narrando em terceira pessoa a história, servindo aqui como um contador da história, aquela pessoa que vai fazer as interações, a personagem vai fazer a interação entre as crianças e a história. É uma outra vantagem, né? Uma dica interessante. Mas espera aí, antes da gente continuar mais um pouquinho, para a gente fazer aqui uma recapitulação, vamos fazer uma outra historinha de mão, né? Para a gente ter mais uma ideia. Eu vou fazendo aqui e vocês, por gentileza, me ajudem aí para a gente poder aprender. Eu gosto muito dessa, chama-se Beijinhos Voadores, tá bom? Então a gente abre as nossas mãos, vamos lá. E a história diz assim: aqui na minha mão eu coloco um beijinho. Mãos fechadas, o guarda bem. Mãos abertas, o levam além. Eu assopro o meu beijinho e ele voa de mansinho e vai parar na ponta do seu nariz.
E se a criança é muito pequenininha, 2 anos abaixo, eu faço a primeira vez, depois eu pego a mãozinha dele e brinco dela, né? Como se ela agora é a sua vez. E aí eu vou falando e vou ajudando a criança a fazer os gestos, né? Da mesma forma, eu falo assim, aí na sua mão você coloca um beijinho, eu peço para ela beijar, se ela não beija, eu beijo, né? Aí eu vou lá e fecho a mãozinha, mãos fechadas, guardam bem, mãos abertas, vão além. Eu assopro o seu beijinho, ou você assopra o seu beijinho, e se ele quiser ele assopra. Aí eu falo, vai voando devagarinho, até chegar onde você quer que o seu beijinho chegue. Geralmente eles repetem a mesma parte que a gente falou. E a gente vai brincando, né? Vai chegar no ponto do teu nariz, na sua testa, na sua barriguinha, no seu pezinho. Se eles já têm 2 anos e pouquinho, aí a gente vai falando e eles vão fazendo lá. Então, sempre assim, bem interativo. Você faz, pousou na ponta do nariz. Ele faz, ele vai falar uma outra parte. Ou se ele falar a ponta do nariz, não tem problema. Aí você repete de novo, você fala uma outra parte do corpo. A bochecha, a testa. Gente, a brincadeira, ó, vai longe, né? Então são histórias bem curtinhas, interativas, histórias para trabalhar a afetividade, para trabalhar a imaginação, trabalhar a rima, trabalhar essa musicalidade que existe quando a gente está contando essas histórias pequenas, curtas. Eu gosto bastante dessa, né? Fica mais essa dica aí para vocês. Mas vamos lá, então pensando, né, como a gente poderia fazer um fechamento da questão da temática, contar histórias usando mãos e dedos para crianças pequenas. Eu acredito que se ficou para você, né, nesse encontro aqui de hoje, você parou e pensou, nossa, eu vou contar esse tipo de história primeiro, porque fortalece os vínculos. Segundo, porque é muito interativo. Terceiro, é fácil, tem um enredo curto, tem um início, meio e um fim bem marcadinho, é fácil para a gente gravar e contar. E depois eu também vou contar porque esse tipo de história estimula o desenvolvimento da linguagem da criança, estimula a questão da organização do pensamento lógico dela, a questão da memória, a questão da criatividade e da imaginação. Valeu já, né? Você vai procurar um monte dessas histórias e vai colocar junto com músicas também, que tem muitas músicas de dedos também, né? A gente conhece várias, polegar, onde estão, né? Dedo mínimo, onde está. Por que não contar a história, né? Criar uma pequena história sobre aquela música e depois terminar a história cantando a música com os dedinhos. É outra dica que super funciona. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas onde que eu vou ter tantas histórias? Gente, ainda bem, né, que o mar de histórias tá sempre ali, ó, cheio, nunca acaba as histórias, sempre estão nascendo mais e mais histórias. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, muito importante, não se preocupem também com uma grande quantidade de histórias novas. As histórias de mãos e as histórias de dedos vão fazer você ouvir muito uma frase que é deliciosa. De novo, conta mais uma vez, conta de novo, eu quero. As crianças vão pedir muito para você repetir esse tipo de história, né? Às vezes, quando eu estou lidando com os bem pequenininhos que nem falam ainda, de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, aí quando eles me veem, eles não sabem pedir a história, mas eles já fazem. Faz assim com a mãozinha, significa que é a borboleta, é o passarinho, é um personagem que eu já contei a história, então eles fazem assim, para ver se eu já começo a brincar com eles, né? Ou o gesto que a gente coloca, né? Ou, sabe? Então aí você já sabe que ele quer que repete aquela história. Quando a gente fala de músicas brincantes, de musicalização infantil, de contação de histórias, lembre-se, gente, mais é menos. E muita repetição, porque a repetição, principalmente quando eles pedem, ajuda com que eles, sabe, vão saboreando e compreendendo cada vez melhor aquela história. Cada vez que eles escutam, eles têm uma oportunidade de uma organização maior, uma dimensão de organização maior, de sentimentos, de entendimento daquela história. Pense o seguinte, com certeza várias pessoas que estão aqui nos ouvindo já passou por uma experiência parecida, de assistir um filme 3, 4, 5 vezes ou de ler o mesmo livro várias vezes e ter aquela sensação na segunda, ou terceira, na quarta vez que ainda é uma novidade, que tinha alguma coisa que tinha passado despercebido na vez anterior. E com a criança também acontece isso. Passa despercebido. Além dele começar a ter essas percepções de coisas diferentes que ele não havia percebido, só o fato do brincar, de estar juntos, da repetição da rima, né? Isso aí também já vai ser muito importante para o desenvolvimento emocional dessa criança. Lembre que contar histórias
ela é emprestada para o mundo da educação formal, mas contar histórias é subjetivo, é arte, é um encontro de humanos. Por isso mesmo, nós vamos terminar a nossa live de uma forma diferente hoje. Antes, eu quero primeiro agradecer a vocês, lembrar mais uma vez para vocês de que nós vamos, quem quiser assistir, né? Primeiro vamos lembrar dos nossos encontros das quintas-feiras, certo? Que nós falamos no início. E depois nós queremos lembrar para vocês que nós tivemos já outras lives. E nessas outras lives, se vocês entrarem na minha fanpage, clicar lá nos vídeos, você vai poder assistir e, né, ver lá os comentários, participar, né, do que o pessoal tem dito. A gente também tem procurado acompanhar, mesmo elas sendo passadas. E também lá tem link para vocês poderem adquirir os materiais que a gente vem compartilhando. Que essa é uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, né? Já que vocês estão aqui hoje, e hoje, gente, eu não sei se foi porque mudou o dia da live somente hoje, mas eu vim assim com muita vontade de compartilhar para compensar quem estava esperando a gente ontem, né? Então, o que nós preparamos juntos aqui, nossa equipe? Nós preparamos um material para você. Então, se você for lá nos comentários, o primeiro comentário abaixo do nosso vídeo é meu. Lá você vai clicar, você vai encontrar um link, né, que vai direcionar você para depois você baixar o material da nossa live de hoje. E aí, como nós gostamos muito, muito, muito de compartilhar com pessoas que têm uma visão, uma missão, um propósito parecido com o nosso, que é contar histórias para crianças pequenas, o que nós colocamos lá para você? Nós deixamos lá para você a chamadinha da caixinha, para chamar a história com a caixinha, né? Certinho os dizeres. Deixamos lá para você a história da borboleta Julieta, escrita, só para você dar aquela treinadinha, incrementar do seu jeito, colocar os seus, né, seus bocejos, onde vocês acharem mais interessante. Deixei para vocês lá os beijinhos voadores, escrito, super fácil também, né, gente? Mas para você não esquecer o roteiro. Quiser aplicar hoje, se tiver alguma criança pequena aí, já começa a experimentar. E vou deixar para vocês um super mega brinde dentro desse material, que é a história que eu vou contar agora por último, que é uma belezura, uma delícia. Olha só, né? São dedoches de uma história da Ana Guerreiro, do André e Ana Guerreiro, tá? Que chama-se As 5 Ovelhinhas. Aí nós estamos deixando juntamente... Ah, não, ainda tem mais! Nossa, gente, hoje a gente super entregou, hein? Olha só, ainda tem lá o molde para você riscar da borboleta de dedoche. Meu Deus do céu, né? Gente, nós viemos muito animadas hoje, tá? E deixei a história escrita para vocês e estamos deixando também o molde dos dedoches dessa última história. Então, já sabem, semana que vem é na quinta-feira, 19h30, horário de Brasília, nossa live. Quem quiser ver as lives anteriores, entra lá na minha fanpage, vai na parte dos vídeos, clica lá, assista, né? Deixe seus comentários lá pra gente. Tire bastante proveito, porque nós gravamos com bastante carinho, com vontade mesmo de compartilhar. Então agora, pra gente fechar, vamos para a nossa história. Vamos, para vocês não esquecerem, vamos repetir, deixa eu ver aqui, né? Agora eu já falei o nome da história, eu vou colocar meu arquinho, foi esse meu arquinho mágico aqui que trouxe a história das 5 ovelhas no dedoche. Mas vamos chamá-las para a gente poder não esquecer, para a gente lembrar, né, da técnica aqui, que nós ensinamos hoje. A técnica da caixinha, que é mistura, 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 mistura. Tá bem misturado, sim ou não? Deixa eu ver. Não, então mistura mais um pouquinho. Mistura, 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 mistura. Tá bem misturado, caixinha? Sim! Ah, olha só. A história das 5 ovelhinhas gostaram de serem chamadas assim. Ó, 1, 2, 3. Vou contar uma história. Agora é a minha vez. Então vamos lá, vamos ouvir o que o André e a Ana escreveram pra gente. As 5 ovelhinhas. O nosso amigo Lobinho não conseguia dormir. Mãe, eu não consigo dormir. De novo, uma outra história de sono, olha só. A mamãe Lobo disse assim para o filhinho: Ah, meu filho, conte ovelhinhas, você vai dormir logo, logo. Pode ser uma boa ideia, ele pensou. Então ele começou a contar. Uma ovelhinha
2 ovelhinhas, 3 ovelhinhas, 4 ovelhinhas, 5 ovelhinhas. Quando chegou na 5ª ovelhinha, o nosso amigo lobinho teve um problema. Ele só sabia contar até 5. Ai! E aí ele pensou, e agora? Eu só sei contar até 5 ovelhinhas. Ai, vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, meu Deus do céu, é muito pouca ovelha. Realmente, né? 5 ovelhinhas seriam muito poucas ovelhinhas para contar para o sono chegar. E o nosso amigo lobinho ficou lá. 1, 10, 20, já estava lá pela 30 vezes já, né? Contando uma ovelhinha, 2, 3, 4, 5. Até que uma hora que ele estava lá na 3ª ovelhinha, ele ouviu uma voz. Eram as ovelhinhas falando com ele. Uma delas disse assim: ah, lobinho, eu já estou cansada de tanto pular. A outra disse assim: ah, você deveria tentar outra coisa, lobinho. A terceira: eu não tenho culpa, nenhuma de nós, que você só sabe contar até 5. A 4ª ovelhinha disse assim: por que você não tenta outra coisa? Tenta comer. A 5ª ovelhinha disse assim: deve ser fome, porque você não consegue dormir. Plim! É mesmo? Eu devo estar com fome, né? Nhoque! Comeu uma ovelhinha. Mas tá muito gostosa essa ovelhinha. Numa outra bocanhada, de uma só vez, nhoque! Comeu as outras 4 ovelhinhas. Ai, tadinha. Bom, ele achou que ele estava agora com a barriga bem cheinha e deitou para tirar um soninho. De repente, ele começou a sentir uma dor na barriga, muito grande. Ai, eu acho que eu comi muito. Realmente, né, gente? Uma ovelhinha já era muito. 5 ovelhinhas era demais. Aí daqui a pouquinho, o lobinho acordou e chamou a mamãe. Mãe! A mamãe apareceu. O que foi, meu filho? Ai, mãe, eu tô com dor de barriga. Eu comi 5 ovelhinhas. Menino, que 5 ovelhinhas? Você não comeu nada, você estava dormindo. Acho que você teve um pesadelo. Ele apalpou a barriguinha. Realmente, não estava doendo. Aliás, estava vazia. Ah, mãe, eu acho que eu tô com fome. E a mamãe lobo foi e preparou um leite delicioso com chocolate e umas bolachas e trouxe pro lobinho comer. Ele tomou todo o leitinho, comeu toda a porção de bolachinha. A mamãe deu um beijinho e ele deitou e dormiu super tranquilo. Ufa, pensaram as ovelhinhas. Só assim pra gente poder dormir bem tranquilas, sem sermos comidas pelo lobinho, né? E colorinho colorado. Este conto foi contado e está acabado. Espero que vocês contem logo para suas crianças. Está lá no link para vocês depois baixarem o material. Né? Uma forma de a gente poder estar compartilhando com pessoas que têm um propósito parecido conosco, que é contar histórias para crianças pequenas. Espero que vocês tenham gostado bastante, porque colorinho colorado, essa live também já está acabada, tá? Beijos cheios de finais felizes para vocês e até quinta-feira que vem.